Olá, nessa aula eu vou falar, aula 3, vou falar sobre as operações básicas de um banco de dados, né? Aquilo que é necessário saber para se estar iniciando, criar um banco de dados e conseguir manipular ele. Até eu coloquei aqui, nesta aula iremos falar sobre as operações básicas a se saber ao manipular um banco de dados. E algumas dessas operações são como criar um banco de dados, respondendo uma das perguntas que havia feito antes. Vou falar aqui sobre tabela, PK e FK, consulta, inclusão, exclusão, truncate, drop e etc. Primeiro, o que é uma tabela? Uma tabela, entendendo que nós vamos utilizar aqui um banco relacional, nada mais é do que um conjunto de dados organizado. Por exemplo, eu vou criar aqui uma tabela com a finalidade de armazenar nome de pessoas. Então eu crio uma tabela e dentro dessa tabela, que eu posso chamar de qualquer nome, eu atribuo os dados relacionados ao que eu estou salvando nela, ao que for pertinente. Basicamente, nós temos aqui também, dentro de uma tabela, um negócio chamado PK e FK. O que é PK? É primary key e FK é foreign key. A PK ela é basicamente a chave primária dessa tabela. Para que serve uma chave primária de uma tabela? Serve justamente para identificar qual é o campo primário dessa tabela de identificação. Isso vai servir para identificação na hora de fazer consultas, na hora de fazer exclusões, na hora de criar gerenciamentos em cima dessa tabela e também para tornar esse banco de dados mais íntegro, que a chave primária ela tem uma especificação básica, que é de não poder se repetir. Ou seja, se eu crio um PK, ele pode ser qualquer tipo de PK, porém, ele sempre vai ser unique key. Ele nunca vai poder ser vazio e também não vai poder ser algo que já exista dentro dessa tabela. Uma observação importante é que isso, desde que seja uma tabela com apenas uma chave. Então, nós temos também a FK, que é foreign key, que é bem similar a PK. Basicamente, foreign key seria a chave estrangeira. Ela serve para apontar um campo a uma chave primária de uma outra tabela. Por exemplo, eu tenho uma tabela de pessoas, onde nessa pessoa eu também tenho uma tabela de endereço. E eu quero especificar que 2 endereços cadastrados nessa tabela de endereço estejam relacionados à minha tabela que está lá no cadastro de pessoas. Então eu posso ter, por exemplo, ID e nome no meu cadastro de tabela de pessoas, e no meu cadastro de endereço eu posso ter ID, endereço e ID pessoa. E nesse meu ID pessoa, eu posso estar referenciando ele a minha chave primária, que é basicamente a minha chave de pessoas. Então, se eu fizer uma consulta com referenciamento de tabelas, que seria o inner join, o left join, o right join, eu basicamente vou ter lá a informação de quais endereços pertencem àquela pessoa. E para isso serve a FK. A consulta vai ser basicamente select asterisco from alguma coisa e alguns outros tipos de consulta. Inclusão vão ser os inserts, exclusão vão ser os deletes, truncate vão ser a remoção com o set para 0 da identificação das chaves primárias com autoincremento ou qualquer outro tipo de alusão à criação de dado sequencial. E o drop, que é basicamente dropar mesmo, excluir, remover a tabela em si. Não só a tabela, o drop pode ser utilizado tanto para a tabela quanto para o banco de dados. O pessoal tem me perguntado no privado pelo WhatsApp bastante sobre SQL Server. Entendendo que o pessoal tem usado bastante SQL Server e algumas dúvidas estão relacionadas a ele, eu vou estar utilizando aqui o SQL Server Management Studio para a gente estar fazendo essa criação, criar o banco e manipular ele de uma forma bem saudável. Aqui, basicamente, eu vou fazer aqui primeiro
Esse aqui é o SQL Management Studio. O que é isso? É o SGBD do SQL Server. É basicamente onde eu faço todo o gerenciamento dos bancos de dados que tem relacionado aqui nesse servidor ao qual eu estou apontando, que é a máquina local. Então aqui primeiro eu tenho aqui a minha parte de banco de dados, segurança, objetos de servidor, replicação de dados, polibase, quando eu tenho alguma instância relacionada e referenciada, e os gerenciamentos. A parte que nós vamos mexer aqui agora vai ser a parte do banco de dados. De cara, eu vou estar fazendo aqui a criação de um banco de dados. Então eu posso dar aqui um create database aula 3, por exemplo. Vou mandar executar. Todo o comando que eu colocar aqui, essa parte aqui é basicamente, deixa eu fechar aqui, de cara fica assim. Eu posso vir uma nova consulta, automaticamente ele atribui a minha primeira base principal. Primeira base principal que ele identifica aqui é o master. Não tem problema. Como o comando que eu vou rodar é para criação de um banco de dados, ele vai estar aqui. Vou vir aqui, o meu comando create database. O que é que esse comando vai fazer? Vou estar criando uma base de dados. Vou chamar aqui de aula 3. Coloco ponto e vírgula no final para comitar. Mando dar um executar. Dei um executar, ele diz aqui, comando concluído com sucesso, horário de conclusão atual. Como que funciona isso aqui? Porque ele não apareceu. Basicamente porque eu não mandei atualizar ou dar um refresh aqui. Eu posso clicar em cima de banco de dados e clicar aqui em atualizar ou apertar F5. Ele vai aparecer aqui meu banco de dados aula 3. Como vocês podem ver, aqui eu tenho diagramação do banco, tabela, exibição, recurso, sinônimo, programação, service broker, armazenamento e segurança. Agora, por hora, a gente vai focar aqui em tabela. Se eu ver em tabela, eu tenho tabela de sistema, file tables, tabelas externas e tabelas de grafo. Tudo isso aqui são basicamente objetos relacionados ao que tiver dentro de tabela. Então, basicamente aqui, eu vou estar fazendo aqui a utilização desse banco. Eu tenho duas formas de utilizar esse banco que eu acabei de criar. Ou eu posso vir pelo código, botar use e o nome da minha tabela, do meu banco de dados, que no caso é a aula 3, ou eu posso vir aqui e selecionar a aula 3. O que eu fizer aqui, ele funciona. Use database aula 3. Use, não é user, é use aula 3. Basicamente, fazendo isso, eu vou estar utilizando o meu banco de dados. A partir disso, do que eu vou estar usando o meu banco de dados, agora eu vou fazer a criação da tabela. Vou botar aqui um create table, criando uma tabela. Quero criar uma tabela chamada aula 3T de tabela. Vou botar aqui bem específico a tabela e vou criar aqui um ID. O que é esse ID que normalmente eu crio? Eu vou estar criando ID como ID seria a abreviação de identificação. Então eu vou estar colocando esse ID do tipo inteiro, porque eu quero que ele seja um sequencial. Posso colocar ou integer ou int. Ele pode ser int64, bigint, que é basicamente isso. Ele pode ser int, que seria int11. Ou pode ser large int, med int, etc. Aí existem vários tipos de int para poder ser utilizado. Eu vou colocar ele como not null, visto que eu quero que ele seja minha primary key, ele não pode ser nulo. Vou definir aqui que ele vai ser uma primary key, uma chave primária. E aqui no SQL Server eu vou colocar ele como autoincremento. O comando para autoincremento no SQL Server é autoincrement, é identity 1,1. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Ident de identificação, eu quero para um registro somar mais um. Então aqui, meu ID já foi criado com autoincremento. Vou criar aqui também nome, por exemplo, do tipo varchar 50. Vou finalizar aqui minha tabela, ponto e vírgula, e vou estar mandando dar um create table. Visto que eu estou selecionado aqui no meu banco de dados aula 3, eu vou criar essa tabela aqui dentro do meu banco de dados. Mandei executar, criei aqui a minha tabela dentro do meu banco de dados. Como mais uma vez ele não apareceu aqui por conta do refresh, vou vir aqui, ou aperto F5 ou venho nesse botãozinho azulzinho aqui atualizar. Vou mandar atualizar,
apareceu aqui dbo.aula3_tabela. Então, a partir disso, se eu clicar aqui nesse maisinho, vão aparecer chaves, colunas, restrições. Se eu vier em chaves, vai estar aqui, APK. Como eu coloquei só aqui primary key, ele criou uma nomenclatura definida por ele, onde ele coloca um código aqui aleatório, mas que especifique a essa chave. E eu também tenho aqui as colunas, ele botou aqui id, pk inteiro, not null, e nome com varchar 50 podendo ser null. Aqui, se eu tivesse criado restrições, gatilhos, que são triggers, índices, automaticamente ele já colocou aqui a minha primary key como índice. Isso é padrão na maioria dos bancos de dados. A partir do momento que você cria, como ele é uma chave primária, ele não pode ser repetido, ele automaticamente coloca ele como índice. Isso faz com que a consulta fique mais rápida. Então eu penso, mas aí eu vou colocar índice em todos os campos da minha tabela para ficar mais rápido? Não. Mais para frente eu vou falar sobre índice de uma forma bem definida, porque o índice ele é uma faca de dois gumes. Se você utilizar ele de uma forma saudável, ele vai fazer o teu banco de dados ficar muito mais rápido. Se você utilizar ele de uma forma incorreta, ele vai ter completamente o resultado oposto, que é fazer com que o teu banco de dados ele tenha uma certa lentidão, justamente pelo fator de você sair atribuindo dados como índice sem que eles sejam índice ou sem que haja necessidade de colocar como índice. E aqui estatísticas de tabela. Basicamente, a criação, como vocês poderão ver, de tabela e de banco de dados é bem simples. Todas elas contemplam o create, table ou database, onde fala sobre as especificações e as tipagens. Isso aqui eu estou abordando o ponto mais básico, que é da criação, porque muita gente tem dificuldade em beleza, eu tenho que criar tabela, mas como que eu crio uma tabela? Como que eu faço isso? Qual é o meu ponto de partida? Esse aqui é o ponto de partida. Algo que é muito importante é entender quais são as tipagens a serem utilizadas. Por exemplo, int, varchar, char, timestamp, date, time, float, real, double e vários outros tipos de tipo, né, de campo de tabela. Então, isso aqui hoje é facilmente achável na internet. Eu não vou especificar sobre cada um desses tipos aqui, mas se alguém tiver interesse em pesquisar ou tiver dúvida sobre como pesquisar, basta pesquisar sobre tipagem de campo de banco de dados, que no Google que não vai faltar informação relacionada a isso. Basicamente, int são apenas tipo inteiro, 0 a 9. Lembrando, 0 a 9, quando eu digo, são chars de 0 a 9. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é a combinação do 1 com 0, 11 que é 1 com 1 e assim sucessivamente. Varchar, que é basicamente alfanumérico. Char, que também é alfanumérico. A diferença está na forma em que ele indexa esse campo na hora da criação. Por exemplo, campos maiores, varchar normalmente vai te atender. Char, ele vai ser basicamente uma cadeia menor. Os varchars e os chars, eles vêm composto de uma quantidade de caractere. Por exemplo, vou utilizar poucos caracteres, posso utilizar um char 5. Varchar, posso utilizar 50, 100, 1000, 9.999. E acima disso também tem o tipo text, ou long text, que basicamente representam quantidade de caracteres muito maiores. Tem o timestamp, que é basicamente data e hora. Date, que é data. Time, que é hora. Float, que é basicamente um inteiro também, só que com uma casa decimal, tipo 1,0, 1,1, 1,2, etc. Real, que é basicamente como se fosse um currents, só que ele tem um arredondamento padrão. Currents, ele é dinheiro normal. E double, ele é double. É bem parecido com float, porém eu tenho aqui 2 casas decimais, por exemplo, para poder fazer a utilização. Então aqui falando um pouquinho sobre a questão de tipagem.
mas não vou focar nisso agora, até para a aula não ficar muito extensa. Agora vou fazer aqui um comando bem simples, que é o de criar, dar um insert dentro dessa tabela. Vamos lá, eu vou dar um insert aqui, eu quero inserir um dado. Então eu vou dar um insert into aula 3 underline tabela, que é o nome da minha tabela. Vou colocar aqui nome. Por que eu coloco o nome? Porque aqui eu tenho insert into table, nome da minha tabela, e os campos da minha tabela. Por que eu estou passando somente o nome? Porque como eu coloquei o meu ID como autoincremento, automaticamente se ele for null, ou seja, eu não colocar ele, ele vai inserir para mim o sequencial pertinente ao que tiver dentro do autoincrement. Então, no caso, eu estou dando insert into aula 3, especificando o nome, que vai ser o valor que eu vou informar, values, nome, aí. Então aqui eu vou selecionar esse código porque eu quero que somente ele seja executado e vou mandar executar. Uma linha afetada. Se eu vier aqui, não vou conseguir visualizar. Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e editar linha. Ou eu posso simplesmente vir aqui e executar uma query. Meu select asterisco from aula 3 underline tabela. O que isso aqui vai fazer? Ele vai me trazer aqui todos os registros que estão dentro da minha tabela. Selecionei e manda executar. Vê aqui, ID1, que foi o autoincremento, e nome, raiz. Eu também posso vir aqui e, então Ctrl+C, Ctrl+V, e colocar aqui aula, por exemplo. E na hora que eu mandar executar isso aqui, ele vai inserir um novo registro. Mais uma linha foi inserida. Posso vir aqui no meu select e mandar executar. ID1, raiz, ID2, aula. Então esse aqui ficou bem simples de fazer, o insert ele não é um comando difícil, nem o select, que é basicamente para visualizar. Mas aqui eu quero acrescentar mais um campo nessa minha tabela, eu não quero que fique só nome, eu quero acrescentar também o campo sobrenome, por exemplo. Então eu posso vir aqui, vou dar um alter table, aula 3, underline tabela, add. Vou botar o campo sobrenome do tipo varchar 100, por exemplo. E vou mandar executar isso aqui. Ele vai automaticamente, após o meu último campo, criar esse campo aqui com nome e sobrenome. Vou clicar aqui em cima do meu aula 3 do meu database, vou mandar atualizar. Se eu ver aqui em tabelas, colunas, vai ver que o sobrenome apareceu aqui. Mesma coisa se eu executar um select, ele já vai mostrar. Como não tem nada, ele vai mostrar como null, porque não existe informação aqui dentro. Então eu quero acrescentar uma informação. Posso dar aqui update, update aula 3, underline tabela, set sobrenome vai ser igual a Duarte. Por exemplo, meu sobrenome, where ID igual a 1. Muito importante sempre prestar atenção nisso aqui, o where. Porque se eu não coloco o where, o que é o where? É uma condição. O where ele vai fazer com que determinada situação aconteça somente no momento que a informação da condição contemplar. Ou seja, no momento em que ela for contemplada. Aqui, por exemplo, eu estou colocando uma condição que é onde o ID, que é esse meu primeiro ID aqui, for igual a 1. Aqui, como eu estou fazendo meio na prática, eu não estou passando definidamente sobre todos os tipos e sobre as situações que acontecem, porque isso você pode pesquisar na internet. Então aqui a ideia é basicamente trazer algo mais prático, mais fácil para quem já quer meter a mão na massa ou para quem pretende meter a mão na massa, mas é de suma importância que isso aqui seja visto. Mais uma vez eu volto a falar, não vou comentar isso aqui porque é algo que tem aos montes na internet, então basta ver lá no Google, jogar que vai ter tudo. Caso tenha alguma dúvida, só postar aqui no vídeo ou só me chamar que eu vou responder e tirar as dúvidas de quem tiver, óbvio, desde que eu saiba também, claro. E se eu não souber, eu vou procurar saber para tentar ajudar. Então, vou executar aqui. O que é que eu estou fazendo? Estou dando um update na minha aula 3 tabela, setando o meu valor sobrenome, que é o nome do campo que eu criei, igual a Duarte. Vou mandar executar uma linha afetada, que é basicamente a minha linha. Vou aqui dar um select
e vou trazer. Meu sobrenome ficou Duarte. O que aconteceria se eu tirasse o insert, por exemplo? Vou selecionar aqui só até Duarte. Manda executar. Ele tá vendo aqui que ele botou duas linhas afetadas. Se eu mandar dar um select, ele vai ter botado Duarte nos dois nomes. Então é uma falha, não deveria ser comum, mas acontece muitas vezes em bancos de produção de empresas, onde pessoas que ainda não têm esse conhecimento vão brincar com o banco de dados de produção ou não. E aí vão fazer select, delete, update, coisas importantes sem colocar o where. É a famosa brincadeira que se vê muito na internet. Ah, fez um delete sem where, já era, vai dropar tudo. Exatamente. Então, sempre que for utilizar o update, sempre que for utilizar delete ou drop, é muito importante validar se a informação que você está colocando na contemplação da condição é verídica, justamente para evitar qualquer tipo de erro. Então, vou setar aqui na minha aula 2, eu não quero que seja Duarte, eu quero que seja desmistificando. Tá, vou botar só isso mesmo. Então, no meu ID2, vou mandar executar aqui, uma linha afetada, vou dar um select, desmistificando. Então, como vocês podem ver, é bem simples fazer esses comandos. Vou colocar aqui também um delete, que eu quero deletar o meu registro 2. Vou fazer um delete, aula 3, tabela, delete from, aula 3, tabela, id igual a 2. Ou seja, quero deletar o meu id relacionado ao 2. No caso, eu deleto from, que no caso delete para aula 3, aonde id igual a 2. Vou mandar executar aqui meu comando, uma linha afetada. Se eu vier aqui no meu select, asterisco from, vai ter somente um registro. E uma curiosidade, que eu vou mandar rodar aqui a aula 3 de novo. Será que ele vai pegar o mesmo ID porque é a mesma referência, a mesma coisa? Não, não vai. Deu uma linha afetada, se eu vier aqui ele vai estar com o ID 3. Qual é a grande... Por que ele criou o ID 3? Porque no momento em que eu coloco aqui o meu autoincremento, toda vez que eu incluo um registro, ele pega uma variável que existe dentro do banco de dados, que é um generator basicamente, e ele vai adicionando sempre mais um. Então, independente do que eu faça no meu banco, se eu não zerar esse identificador, ele vai sempre pegar a última informação e vai acrescentar mais um e vai colocar como chave. Como que eu resolvo isso? Tem duas formas. Ou eu seto o valor, ou eu simplesmente dou, no caso de eu querer remover e zerar essa base, eu posso fazer um truncate. Truncate table aula 3 underline tabela, por exemplo. Eu fazendo isso aqui, eu zero todas as atribuições dessa tabela, inclusive apagar todo o conteúdo que tem dentro dessa tabela. Executei, vou vir aqui no meu aula 3, pode ver que não tem mais nada. Vou colocar aqui nome, sobrenome, aí, vou botar aqui Duarte, por exemplo, para acrescentar direto, set Rai Duarte. Executei, se eu ver aqui na minha aula agora, vão ver que está com ID 1 novamente, e assim vai sucessivamente. Um ponto importante também, delete já foi, o que aconteceria se eu colocasse só delete from aula 3? Eu removeria todos os registros de aula 3, porém, ele não faria, ele não zeraria o identificador, ele continuaria a partir do momento em que eu tivesse parado na contagem dos inserts daquela tabela. E o truncate zera tudo. Outra coisa bem importante aqui é como remover uma tabela. Posso vir aqui e dar um drop table, aula 3, o nome da tabela que eu quero excluir, e executar. Se eu fizer isso aqui, o que eu faço? Eu apago essa minha tabela. Se eu mandar executar, ele vai dar comando concluído com êxito. Eu venho aqui na minha aula e mando atualizar. Se eu mandar atualizar, vier na minha tabela, vai ver que não existe mais nada. Vou criar novamente a minha tabela. Vou criar aqui de novo, adicionar o meu campo, o meu alter. Vou fazer o meu select, beleza, não tem nada. Vou inserir de novo o meu nome e vou fazer novamente o select. Beleza, está aqui o meu registro com o meu nome. Já especifiquei aqui drop, truncate, delete, update, alter, table, select,
insert e criação de tabela. Basicamente, como vocês podem ver, é bem fácil, não tem nenhum mistério. Essa parte é a parte básica de um banco de dados. Aí você pensar, o banco de dados está relacionado somente a isso? Não. Vou dar aqui, atualizar. Minha tabela aqui criada, beleza. Está relacionado somente a isso? Não. Existe muito mais além disso. Isso aqui é o pontapé inicial para se começar a trabalhar com banco de dados. É o mínimo necessário para que você saiba o que fazer, para que você não olhe para essa telinha aqui desse SGBD e fique completamente perdido, olhando e falando, caramba, o que eu tenho aqui? O que é o banco de dados? Como que eu crio um banco de dados? Eu posso vir aqui com o botão direito e mandar criar um novo banco de dados? Posso. Posso restaurar, fazer backup, etc? Posso. Posso criar aqui via console, basicamente, pelo SQL? Posso também, dessa mesma forma que a gente está fazendo aqui. Esses comandos aqui eu vou copiar, vou deixar na aula como exemplo, para ficar bem prático para quem for utilizar. Mas, a princípio, não vou mais estender sobre essa aula. Na próxima aula eu vou estar falando sobre Procedure, View e Trigger, que é algo muito importante quando vai se trabalhar com banco de dados, para questões de otimizações, questões de evitar repetição de código dentro da linguagem de programação, deixando o banco fazer o que ele tem que fazer. E, do outro lado, que é a parte da programação, o programador fazer o que ele precisa fazer lá. E cada um cuidando da sua parte como é de praxe e é boa prática. Até a próxima. Valeu!